Ambilapsarianismo, a solução simples para a complexa questão da natureza humana de Cristo. Eu sou Ezequiel Gomes e eu convido você hoje a refletir sobre a discussão da natureza humana de Cristo na Igreja Adventista do Sétimo Dia, à luz dessas nomenclaturas, que são conhecidas como pré-lapsarianismo, pós-lapsarianismo, e hoje eu estou introduzindo um termo que pode ser novidade para alguns, mas não é novo, a ideia do ambilapsarianismo, tá bom? Eu quero fazer um vídeo simples e curto, o máximo que eu puder, E para isso, então, antes de entrar no mérito dessas questões aí, vamos falar um pouquinho da natureza humana em si. Discussões sobre a natureza humana são amplas, profundas e complexas e acontecem em vários ramos do conhecimento. Para você, por exemplo, estudar a física dos comportamentos ou das ações do corpo humano em movimento, parado, etc. e tal, são discussões físicas enormes, Se fôssemos discutir a química do cérebro humano, as sinapses, para formar a consciência e o pensamento, uma discussão extremamente complexa também. Fomos estudar a biologia, a formação dos sistemas, Sistema circulatório, sistema respiratório, sistema reprodutor, e como que essas coisas funcionam num todo integrado, e como que uma parte contribui para a outra parte, questões absolutamente amplas e interessantes. Se a gente for discutir a psicologia, a mente humana, a própria natureza da consciência e etc., tudo é muito discutido nos departamentos de filosofia, de psicologia, de biologia, de química, de física, de matemática. E também existe toda uma ampla questão de uma suposta espiritualidade humana, de que o homem tem uma alma, ou tem um espírito, ou tem um acesso misterioso a questões transcendentes, e se preocupa pelo sentido da vida, a origem da vida, e como transcender a morte ou não, e como é que não é. E no mundo da teologia, há amplas discussões antropológicas, A antropologia bíblica, a natureza humana, e em grande medida, existe muita discussão sobre em que sentido o homem é a imagem de Deus e em que sentido o homem se tornou pecador por natureza no contexto da queda. Então, essas duas ideias são amplamente discutidas e elas acabam correspondendo ao bem e ao mal na natureza humana. Então se atribui o bem à ideia da imagem de Deus e o mal à ideia da queda e do pecado, etc. e tal, tá bom? Então assim, olha, se a gente vai discutir a natureza humana do ser humano, entre aspas, normal, já é uma discussão absolutamente profunda, complicada, enorme, que envolve amplas áreas do conhecimento. Obviamente existem pessoas que discordam entre si sobre as interpretações do que é a natureza humana em cada particular dessas discussões. Agora, a gente pretender que Deus, o Criador do universo que existe antes da criação, ele se fez homem para viver entre os homens, e ele foi um homem especial e diferente sem pecado, no caso estamos falando de Jesus Cristo, isso tudo eleva a complexidade das discussões a níveis estratosféricos. Se já é difícil discutir o ser humano na Terra, se a gente for discutir um ser humano que veio do céu, aí o problema fica bem mais complicado, Então assim, eu estou mostrando essas coisas para vocês entenderem que a discussão sobre a natureza humana do ser humano ou a natureza humana de Cristo, ela é potencialmente extremamente complicada, essa é a verdade. Agora, como que é a manifestação mais comum dessa discussão dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia? A manifestação mais comum é discutir se Jesus tinha uma natureza igual a de Adão antes da queda ou igual a de Adão após a queda. Hoje eu não vou ficar fazendo referência a textos bíblicos, a textos do Espírito de Profecia, que são, em grande medida, aí, as duas fontes que se usam dentro da IASD para a discussão desse tema. Agora eu vou dizer para vocês que ambas as respostas, dizermos que Jesus tinha uma natureza igual a Adão antes da queda ou igual a Adão depois da queda, não dão conta dos dados da revelação bíblica e do Espírito de Profecia e fazem surgir inúmeras outras questões
sobre como realmente Jesus era enquanto ser humano, tá bom? Agora sim, olha, por exemplo, para dar um exemplo bem simples para vocês entenderem. Jesus não era idêntico a Adão antes da queda, nem idêntico a Adão ou aos outros seres humanos após a queda. Basta dizer que, por exemplo, a Bíblia infere, o Espírito de Profecia infere, que Adão, antes da queda, era imortal e Jesus morreu. Então Jesus não correspondia a uma natureza, vamos pensar assim, de Adão antes da queda. Óbvio, há espaço para discutir se Adão realmente era incapaz de morrer. Existem discussões sobre isso na história do cristianismo, tá? Se diz, por exemplo, que Pelágio cria que Adão morreria independentemente de pecar, tá bom? Eu discordo dessa opinião de Pelágio, como discordo da maioria das coisas que Pelágio acreditava, mas de qualquer forma existem essas discussões e tal, mas aparentemente, implicitamente, a ideia de que o ser humano só se tornaria mortal ou morreria depois de comer o fruto do conhecimento do bem e do mal, implica que se não comesse seria imortal. Então Jesus vindo ao mundo sendo mortal, você percebe que ele tem uma certa correspondência com Adão após a queda. O problema é que após a queda os seres humanos se tornaram irremediavelmente pecadores, naturalmente pecadores, e Jesus foi sem pecado. Então você também não consegue igualar Jesus com Adão após a queda ou com os seus descendentes após a queda. Por isso a solução simples dessa complexa questão a gente postula através da ideia do ambilapsarianismo, que é o quê? Identificar que Jesus tinha aspectos da sua natureza afetados pela queda e aspectos da sua natureza que não foram afetados pela queda. De sentido assim superficial, a gente diz que Jesus tinha fraquezas inocentes que vieram a Adão após a queda. Ele tinha talvez mais fome do que Adão tinha antes da queda, uma estatura menor, uma saúde menor, pior, uma quantidade de anos que iria viver menor do que Adão antes da queda, que seria imortal, e etc. Agora, Jesus não tinha os aspectos culposos, né, as fraquezas culposas. Após a queda, Adão se tornou uma pessoa carnal, com inclinações para mentira, pecado sexual, vaidade, orgulho e um monte de outros problemas e pecados, e Jesus nunca teve essas inclinações e jamais cedeu a tentações nessa direção, sendo um homem sem pecado. O maior trunfo do ambilapsarianismo, então, é preservar as perspectivas pós- e pré-lapsarianas que a gente apreende da leitura, né, do texto bíblico e do espírito de profecia. De maneira que aqui existe também uma questão muito interessante. O ambilapsarianismo indica então que Jesus ele tinha uma natureza física igual a de Adão após a queda e uma natureza moral igual a de Adão antes da queda, porque lembra que Adão só se tornou um pecador depois que ele decidiu pecar. Então antes disso ele era um ser humano moralmente perfeito. E Jesus também veio nesta condição, moralmente perfeito, independentemente da discussão sobre Jesus ser Deus, as duas naturezas de Cristo no sentido da natureza divina e da natureza humana. Aqui nós estamos discutindo somente a natureza humana de Cristo, tá bom? E Jesus, ele correspondia, nesse sentido, não a Deus, mas a Adão antes da queda. Um homem, ser humano, moralmente perfeito. E só se tornaria pecador se decidisse pecar. Por isso Jesus é colocado como o último Adão, ou o segundo Adão, no texto bíblico, especialmente da parte de Paulo. E aí a gente preserva a natureza moral de Cristo como pré-lapsariana, porque jamais foi afetada pela queda no sentido de ter se tornado débil, fraca e pecaminosa em sentido moral. Jesus jamais teve qualquer comunhão moral com o pecado, em qualquer sentido, mesmo que seja no menor sentido possível. Por isso, eu volto a dizer que o ambilapsarianismo é essa solução simples para a complexa questão da natureza humana. E também quero deixar claro que o pós-lapsariano, ele não se satisfaz com esta resposta, porque ele postula que Jesus tinha uma natureza idêntica em todos os sentidos a nós, inclusive na natureza moral, e, tendo a natureza caída, decidiu não pecar, então o pecado é só uma decisão e que nós podemos decidir igual a ele e viver sem pecar, tá bom? Então, nesse ponto, o pós-lapsarianismo, ele interpreta a natureza humana como algo de uma espécie de uma tábula rasa. O ser humano não é pecador por natureza, só é pecador quando escolhe pecar.
E, tendo a natureza pecaminosa, pode escolher não pecar, segundo o exemplo de Cristo, e ser igual a Cristo nesse sentido, após a sua conversão ou a decisão verdadeira de parar de pecar. Por isso, o pós-lapsariano não gosta da solução do ambilapsarianismo, que acaba preservando a natureza moral pré-lapsariana de Cristo. E aí, nesse sentido também, é bom que vocês entendam que o ambilapsariano muitas vezes se identifica com o pré-lapsariano. Ele acaba colocando ali as duas coisas como sinônimo no ponto de que moralmente Jesus era pré-lapsariano, e essa, em grande medida, é a fé da Igreja Adventista do Sétimo Dia, nas suas crenças fundamentais no Nisto Cremo, admite que havia aspectos pós-lapsarianos, mas resguarda a natureza moral pré-lapsariana de Jesus, de maneira que, na prática, o adventismo acaba rejeitando o pós-lapsarianismo.